E aí pessoal do Mundo Fig, tudo bem? Bom, hoje aqui para mais um assunto bem legal, bem interessante, que é como eu sei que eu estou em trabalho de parto. Essa é uma dúvida que as pacientes têm demais, porque elas estão grávidas, elas sentem uma série de dores no finalzinho da gestação, e aí assim, o que leva ela ao pronto-socorro, né? O que realmente faz com que você descubra, ou quais são os sinais para você saber se você está em trabalho de parto mesmo, e para você prestar atenção, tá bom? Então nesse vídeo hoje, que se você ficar aqui até o final, você vai descobrir aí quais são as principais variáveis que te fazem entender o que é ou o que não é um trabalho de parto. Bom, pessoal, é o seguinte, ó, a gestação ela é dividida em várias fases, né? A primeira fase da gestação, a primeira metade, que é até a 20ª semana, e a segunda metade da gestação, que é a segunda 20 semanas, completando 40 semanas, que é um tempo que dura a gestação, tá? Após 37 semanas, a paciente está numa fase que a gente chama de fase de termo, ou seja, o nenê já está pronto para nascer. Se ela entrar em trabalho de parto, é um trabalho de parto fisiológico dentro do período aceitável. Grande parte do risco que existe aí é entrar em trabalho de parto antes deste prazo, antes de 37 semanas, o que a gente chama de trabalho de parto prematuro. E esse, de fato, é o grupo de risco que precisa ser descoberto rapidamente e inibido. O médico pode, de fato, usar alguns remédios que cortam ali o trabalho de parto, e você pode tomar algumas outras condutas, como o uso de corticoide, para evitar que o pulmão do nenê, por exemplo, sofra muito quando ele nasce muito prematuro. Então, parece uma coisa simples identificar se você está ou não em trabalho de parto, quando você está mais para o final, mas quando isso acontece antes de 37 semanas, é um pouco mais preocupante. Bom, o trabalho de parto ele é dividido basicamente em duas fases, uma coisa que a gente chama de fase latente do trabalho de parto, e tem uma coisa que a gente chama de fase ativa de trabalho de parto. O que seria uma fase ativa de trabalho de parto? Basicamente, 3 características principais. Primeiro, ter uma dor, que é uma dor que pega a barriga inteira, tá? Então esse é o primeiro sinal que eu queria que vocês gravassem. De vez em quando o útero pode dar um pouco de dor aqui, um pouco de dor ali, que pode estar ligado à movimentação do neném. Mas basicamente a dor de trabalho de parto é uma dor que pega o útero inteiro. Uma outra característica super importante, além de pegar o útero todo, é ela ser frequente e rítmica. O trabalho de parto por si só é uma dor que acontece com um certo período entre uma contração e outra, ou seja, ela precisa ser rítmica. Então, você, por exemplo, tem uma dor a cada meia hora, se você esperar, esse marca-passo do útero, ele contrai o útero uma vez a cada 30 minutos. Então, ele contrai a cada 30 minutos e assim por diante, ou seja, tem um período de contração frequente. O último ponto é que ela intensifica ao longo do trabalho de parto. Quanto mais o trabalho de parto passa, mais frequente eles ficam e a dor se intensifica, ou seja, o trabalho de parto, quando ele está deflagrado, ele é progressivamente maior e progressivamente mais doloroso, tá bom? Então, o que acontece com a dor do trabalho de parto? A paciente tem uma dor hoje, e aí ela sente um desconforto. Depois de meia hora, 40 minutos, ela tem uma segunda dor, e aí ela tá estranho, ela toma um remedinho para dor, ela deita, o trabalho de parto não vai embora, não dá para inibir o trabalho de parto com esses analgésicos comuns. Depois de meia hora ela tem uma outra dor e assim por diante, até o momento que fica uma vez a cada 15 minutos, depois fica uma vez a cada 10 minutos. Então, se é frequente e você acha que está encurtando o tempo, esse é um sinal de trabalho de parto, tá bom? Existem umas contrações que confundem muito o trabalho de parto, que chamam o que a gente chama de contrações de Braxton Hicks, ou as contrações de falso trabalho de parto. E aí, basicamente, é o oposto do que a gente está explicando para o trabalho de parto, ou seja, elas não são rítmicas, elas normalmente não pegam o útero todo, tá? E elas não necessariamente não são progressivas. Então, você pode ter 3, 4, 5 contrações em meia hora, depois ela fica uma hora sem ter contração, depois tem mais umas 2, ou seja, não existe uma ritmicidade e ela não vai aumentando ao longo do tempo. E normalmente o repouso
tende a diminuir um pouco essas contrações que a gente chama de falso trabalho de parto. O repouso melhora, ao contrário do trabalho de parto verdadeiro, onde uma vez deflagrado, ele é progressivo e só vai aumentando a dor, até um ponto onde a paciente tem uma dor a cada 5 minutos e ela realmente tem que ir para o hospital, porque ela pode estar entrando em fase ativa de trabalho de parto. Fechado? Bom, acho que era isso. Espero ter ajudado aí você a identificar quando que você está em trabalho de parto. É um momento que as pacientes esperam muito durante a gestação, e aí esses pontos principais fazem com que a paciente tenha uma grande ideia se ela deve ir para o pronto-socorro ou não. 3 outras coisas que levam normalmente as pacientes ao pronto-socorro. E uma coisa que é legal, que eu lembrei agora, é a perda do tampão mucoso, que é um sinal, vocês devem ter ouvido falar, ou as pacientes que já entraram em trabalho de parto, ou os que já tiveram filhos, ela fala, não, filho, você vai perder o sinal. O que é o sinal? É um muco que está ali dentro do colo, que ele sai, e normalmente a paciente entra em trabalho de parto depois de 1 semana que ela perdeu esse muco, que a gente chama de rolha de Schroeder, beleza? Bom, perda do sinal, todas essas características são típicas de trabalho de parto. Beleza? Um abração para todo mundo, não deixa de se inscrever aqui no canal, não deixa de seguir a gente no Instagram. Até o próximo vídeo.